E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e hoje a gente vai falar sobre produção literária. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar que existem várias formas de escrever um livro, um poema, enfim, um artigo, alguma coisa assim do tipo. Talvez você seja um escritor em questão ou conheça alguma pessoa que é escritor ou simplesmente ama literatura e tem curiosidade de entender como os escritores escrevem. Esse vídeo aqui ele tá para elucidar todos os problemas. Eu já vou começar apontando que existem 3 tipos de escritores, tá? O que roteiriza primeiro, depois escreve, o que escreve e depois roteiriza, e o que não faz nenhum dos dois. O último, já vai perceber que é um escritor bem típico e ingênuo, enquanto os outros dois, eles têm uma capacidade literária e uma consciência da sua produção muito maior. A gente consegue identificar, óbvio, que esse terceiro tipo, que é o escritor extremamente ingênuo e que confia completamente na capacidade da sua intuição momentânea, ele não vai dar muitos frutos, enquanto os outros dois, como eles sempre prezam pela revisão e pela estruturação do enredo, mesmo que a gente pense antes e comece a escrever, e o outro a gente começa a escrever e começa a pensar conforme a história vai se estruturando, a história, o artigo, o poema, enfim, a gente entende que eles têm uma consciência muito maior na hora de produzir os seus livros. Se você for, além de ingênuo, muito teimoso, talvez você ainda queira se colocar nesse terceiro tipo de escritor, que é um escritor extremamente ingênuo e incapaz de fazer uma produção artística realmente muito boa, porque acredita que aquele momento de inspiração que você tem naquele instante vai fazer você produzir uma obra inteira, um poema maravilhoso, algo perfeito, e nada supere o seu período de inspiração. Essa inspiração que vem do além e que toma o artista não é uma discussão tão moderna, né? Na verdade, eu até fiz um vídeo explicando o que é inspiração, mais ou menos pro ato criativo, mas aqui eu quero falar de outra vertente dessa inspiração. E de fato, talvez a inspiração, existindo ou não, vai exigir do escritor uma consciência literária muito interessante. Eu vou dar um exemplo muito claro. Talvez você conheça um gênio do romantismo na poesia chamado Castro Alves. Ele dizia que os poemas dele vinham de um influxo divino, né? Ele recebia uma influência de Deus que fazia com que ele escrevesse. Mas o nosso querido Manuel Bandeira acabou encontrando alguns arquivos que ele escreveu, alguns manuscritos dele, e viu que uma poesia dele específica tinha muitas edições, muitas revisões, muitas alterações e alterações significativas. Se você comparar a primeira versão com a versão do meio, com a versão final, a gente vê que existe um parâmetro, mas parecem poemas diferentes. Tanto que o Manuel Bandeira brinca falando que não sabia que Deus rasurava tanto. Ou seja, o Castro Alves provavelmente é o segundo tipo de escritor. É aquele que tem a influência, que tem esse princípio de inspiração, esse poder criativo e começa a escrever. Eu tô gostando de fazer esse vídeo aqui porque isso é uma coisa de uma experiência própria minha. Eu me encaixo muito no segundo escritor também. É um escritor que tem a ideia principal, começa a desenvolvê-la, e conforme o arquivo vai crescendo, seja o poema, o romance, eu sou mais romancista, né? Então, vou colocar a prosa. Ela vai se desenvolvendo, eu vou construindo esse texto. Mas tem um amigo meu, o Petrone, que sinceramente você vai ouvir falar sobre ele daqui a alguns anos também, porque o cara é cansado. E assim, eu acompanho muito pouco da produção poética dele, na verdade, né? Eu quase não converso com esse cara, pra ser sincero. Mas ele é um cara que é completamente o contrário do que eu faço. Ele é um tipo de escritor que vai ficar maturando aquela ideia por 3, 4, 5, 6 meses, estudar sobre o assunto, para de fato começar a escrever. Eu acredito até que toda frase que o Petrone vai escrevendo, conforme ele vai depositando isso no papel, é de certa forma uma frase já pensada, né? Todas as imagens já são bem colocadas, tudo ele arquiteta muito bem. Eu, por outro lado, gosto de seguir um pouco da minha intuição artística. Então, eu começo a escrever, vejo se deu certo. Se não deu certo, eu faço as alterações, eu troco palavras, troco a imagem, troco a frase, apago o parágrafo simplesmente, porque a gente não pode confiar 100% na nossa intuição artística, que às vezes está muito correta e às vezes não está. Ao mesmo tempo que ele pode seguir uma vertente que é mais clássica, no sentido de que é uma pessoa que escreve conscientemente, eu gosto de seguir uma corrente que é um pouco mais moderna, né? Que tem essa liberdade da intuição poética. Qual dos dois estão errados? Nenhum dos dois. É uma questão relativa, porque a produção artística funciona de diferentes formas para diferentes pessoas. Isso não impede que eu tenha que revisar os meus textos. Na verdade, o que eu mais faço como escritor é revisar, porque eu tenho que conferir o que a minha intuição poética pôs no texto e concebeu como ideia, como
um processo criativo, como seja uma fala de algum personagem, uma atitude de algum personagem, uma cena de algum personagem, e conscientemente eu tenho que perceber se aquilo tá correto ou não. Porque se não tiver, eu vou ter que usar a minha consciência, a minha inteligência como escritor para arrumar aquele problema. O Petroni também, por exemplo, ele não tá salvo disso. Apesar dele conscientemente pensar nas frases que ele vai usar, às vezes no final aquilo não vai ficar bom, né? O cara já cansou de reescrever textos, reescrever parágrafos, reescrever ideias inteiras, simplesmente porque viu que quando ele estava concebendo a ideia, o bagulho não funcionou. E acontece. E se você tá gostando dessa discussão aqui, cara, seja bem-vindo ao canal, se inscreve aí, deixa o like, porque tem vídeo toda quinta. O romance, ele vai exigir de nós escritores um processo de consciência muito importante. A gente precisa revisar sempre, a gente precisa maturar aquele texto internamente. Por isso que é muito importante, seja você poeta, seja você romancista, você escrever todo dia. Porque você interna de tal forma aquele texto que vai fazer parte do seu dia a dia, ficar pensando nessa história, pensando em várias cenas. Porque, por exemplo, seja um romance, um artigo, seja um poema, tudo no texto ele tem que ser justificado, né? Eu não vou ser aquele cara mais pedante possível falando, não, cada frase tem que ser milimetricamente pensada. Não acho que chega a esse ponto. Claro que tem alguns textos que você vai perceber que isso é bem colocado, né? Com um poder de síntese muito poderoso. Por exemplo, Machado de Assis é o exemplo perfeito do que é fazer uma boa síntese e do que é explicar com poucas palavras toda uma filosofia que ele propõe. As comparações que você fizer no texto, eu acho que as imagens que você colocar no texto, eu acho que algumas palavras sim que você colocar no texto, algumas cenas que você colocar no texto, tudo tem que colaborar para o efeito principal da obra, né? Senão vai virar um grande Frankenstein. Por isso que é muito importante esse processo de revisão. O que eu quero dizer é, apesar do Petroni estudar antes e começar a escrever depois, e eu começar a escrever e estudar durante a minha escrita, nós dois não estamos alheios ao processo criativo da revisão, da modificação e da alteração desse texto. Porque, de novo, tudo tem que ser perfeitamente justificado, tudo tem que colaborar para o efeito do texto, e escrever um romance, um poema, um artigo, não é tão fácil quanto parece. Por isso que o terceiro escritor, ele não é só ingênuo, como ele dispõe de uma empáfia egoísta, e também ele é completamente teimoso, tá? Mas eu vou dizer que, se você é um escritor da primeira opção ou é um escritor da segunda opção, você já foi um escritor da terceira opção. E se esse vídeo te tocou de alguma forma e você percebeu que você é o escritor da terceira opção, o que eu quero dizer é que o instinto ele não é de todo inútil. Tanto que os dois processos vão utilizar. Mas você ignorar a parte racional e consciente do seu conteúdo, da sua obra, realmente não vai te garantir sucesso nenhum. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram também, que é onde eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos e muita coisa referente ao YouTube também, se você tiver alguma curiosidade. E é isso.